Salve, meus filhos! Hoje eu peço licença para me sentar mais perto de vocês e conversar com calma, com verdade, com os dois pés firmados na terra e o coração bem sintonizado no que vem lá do alto. Porque tem assunto que não dá para correr, não dá para empacotar em 5 minutos e sair distribuindo. Tem coisa que precisa de chão. E é por isso que hoje nós vamos prosear longo sobre um tipo de mediunidade que ainda é pouco falada, pouco compreendida, mas muito vivida. A mediunidade de desenhar. Pictografia. Psicopictografia. O nome pode variar, mas a essência é a mesma. É quando a comunicação com o mundo espiritual se manifesta através do desenho, da imagem, do rabisco que vem sem planejamento, sem técnica, mas cheio de sentido vibratório. Antes de começarmos, vamos falar de nossa lojinha. Saiu um conteúdo lá que irá te ajudar a praticar sua mediunidade na sua casa com responsabilidade. saravazinho.com.br/lojinha. E se você tiver interesse nos cursos do YouTube, vire membro aqui do canal. E agora, voltamos! Muitos que têm essa mediunidade nem sabem que têm, porque ela não chega com estardalhaço, não tem tontura, não tem arrepio forte, não tem voz que muda. Tem só um impulso silencioso, insistente, que leva a mão a desenhar algo que a mente não imaginou. A pessoa se vê desenhando símbolos, rostos, paisagens, formas estranhas e depois se pergunta: por que eu fiz isso? Por que desenhei isso, se não pensei nisso? É aí que começa a pista. É aí que o campo vibratório do médium se abre e o guia começa a usar essa abertura para manifestar a linguagem dele. Agora, veja bem. Essa mediunidade não é um dom reservado para artista. Muito pelo contrário. Na maioria dos casos, a pessoa nunca desenhou nada além de boneco de palito. Mas quando o campo espiritual se conecta com verdade, a mão se move diferente. O lápis não obedece à lógica, ele obedece à energia. E o desenho, mesmo simples, carrega algo a mais. Carrega presença, carrega força, carrega mensagem. Alguns guias usam a pictografia para mostrar ponto riscado. Outros para revelar o rosto da entidade. Outros ainda usam o desenho como ferramenta de cura, para trabalhar imagens que movem arquétipos internos, símbolos que agem diretamente no inconsciente do consulente. Essa é, inclusive, uma das grandes funções dessa mediunidade. Servir como instrumento terapêutico, espiritual e energético. Tem guia que desenha como forma de ancorar sua presença em determinado lugar. Tem guia que orienta o médium a desenhar para ajudar o consulente a visualizar aquilo que precisa ser trabalhado. Tem desenho que atua como um espelho do campo, revelando bloqueios, padrões repetitivos, dores que o próprio consulente ainda não tinha consciência. A imagem se torna caminho de leitura vibracional, diagnóstico sutil ou até canalização de energia curativa. Em alguns casos, o desenho serve como base para uma firmeza. Em outros, como complemento de uma orientação espiritual.
E há também quem receba esses desenhos como parte de seu próprio desenvolvimento interno, como se o guia estivesse ensinando passo a passo a linguagem visual do plano astral. Por isso, essa mediunidade não é só bonita, ela é útil. Ela é prática, ela é profundamente transformadora quando bem cuidada. É uma mediunidade que, diferente da psicofonia, não se manifesta em voz. E diferente da psicografia, não se limita a palavras. Aqui, o que se transmite é forma, é impressão visual, é imagem que fala mais do que 1000 frases. E isso tem um poder imenso, porque o nosso campo energético responde a símbolos, responde a formas. Quando você vê um ponto riscado, você não entende com o cérebro. Você sente com o campo. A vibração daquele traço já ativa algo em você, mesmo que você não saiba o que é. Por isso, guias mais experientes sabem exatamente o que estão desenhando, mesmo que o médium não tenha ideia. E é por isso que essa mediunidade exige preparo. Não preparo técnico, mas preparo vibratório, ético, comportamental. Porque toda mediunidade é ponte. E ponte, se não for firme, vira armadilha. Tem muita gente que vê um desenho bonito e diz: foi o guia que fez. Mas será mesmo? Foi mesmo o guia? Ou foi só a vontade de ser especial que empurrou a mão? Tem muito ego travestido de espiritualidade por aí. E a mediunidade de desenhar, por ser sutil, é campo fácil para fantasia. Então, se você sente esse chamado, a primeira lição é a humildade. Não é porque você desenhou um símbolo diferente que já virou o canal de Ogum. Não é porque fez o retrato de um velho com barba que já está riscando preto velho. A segunda lição é o silêncio. Desenhou? Ótimo. Guarda, olha para ele, sente, espera. Se aquilo tiver propósito, ele vai se mostrar. Se for para alguém, a pessoa vai sentir. Se for apenas uma prática, uma limpeza, um ensaio vibratório, respeite do mesmo jeito. Tem médium que desenha cenas inteiras de plano espiritual, como se estivesse assistindo uma tela e copiando. Tem outros que só conseguem rabiscar símbolos abstratos. E tá tudo certo. Cada guia usa o que o médium oferece. Se a mão é rápida, o guia aproveita. Se a mão é firme, o guia aproveita. Se a mão é lenta, o guia desacelera. Mas o que ele não pode fazer é usar mão cheia de dúvida, cheia de ilusão, cheia de vaidade. Por isso, antes de desenhar para o outro, desenhe para si. Faça do papel um espelho. Se um guia estiver realmente se aproximando, você vai sentir. O campo muda, a mente silencia. O corpo esquenta ou esfria. E, principalmente, o desenho vem com uma emoção que não é sua, uma certeza sem lógica, uma presença que não se explica. E não pense que isso só acontece com quem já está no terreiro. Tem muito médium pictográfico que começa a manifestar ainda antes de pisar num chão riscado, porque a mediunidade não começa no terreiro. Ela começa no campo, no espírito, no histórico da alma. Mas o terreiro, quando bem orientado, é o lugar onde essa mediunidade é lapidada. Lá, o desenho pode ser confirmado por um guia em psicofonia, pode ser lido por um dirigente, pode ser usado numa firmeza. E isso dá base, dá estrutura, dá direção, porque a arte sem ética vira vaidade, mas com ética vira instrumento.
Não espere grandes revelações. Muitas vezes o desenho vem e parece sem sentido, mas no tempo certo ele revela seu porquê. É igual semente que brota no escuro. A gente só entende depois que vê a flor. E por fim, eu digo, se você sente que essa é sua mediunidade, comece com respeito, com constância e sem pressa. Pegue um caderno só para isso. Faça dele seu altar. Antes de desenhar, limpe seu campo. Ore, peça permissão. Agradeça ao final e não compartilhe tudo o que fizer. Nem tudo que é espiritual precisa virar postagem. Tem mensagem que é só para você. Tem guia que não quer ser exposto. Tem linha que trabalha no silêncio. A mediunidade de desenhar é, acima de tudo, uma escuta. Uma escuta que se faz com o corpo, não com o ouvido. Uma escuta que exige sensibilidade, não espetáculo. E se você chegou até aqui ouvindo esse velho falar por tanto tempo, é porque alguma coisa aí dentro está pedindo resposta. Então escute com o campo, não só com os ouvidos. E se for o seu caminho, desenhe, mas desenhe com verdade. Saravá, meus filhos. Que os traços da tua alma encontrem o caminho certo para tocar quem precisa. Porque, no fim das contas, desenhar com o espírito é isso, deixar que a luz ganhe forma e que o invisível seja visto, sem precisar ser explicado.